Esse vídeo foi gravado originalmente em português, mas tem uma faixa de áudio extra e legendas em inglês também que você pode escolher. Hoje eu levei uma bronca do Jack no Service Sincerão. Coisas que eu tenho que arrumar aqui no balanço, urgente. Mas também de uma despedida com o coração apertado, de uma época que vai dar muita saudade. Aloha, Marujo, bem-vindos a bordo. Hoje a gente tá aqui no Aratu Yacht Club em Salvador e tivemos a grande oportunidade de poder fazer algumas manutenções no motor do balanço, que já é um antigo conhecido nosso. A oportunidade é minha, né, cara? Pô, ter o mestre aqui fazendo a manutenção. E aí tô nervoso com o Service Sincerão aí. Não tô vendendo barco. É, o barco não está vendo. Mas vai ser legal saber, cara. Óbvio. Bom tá fazendo um serviço sincerão aí também, que vai lá. Hoje é dia de a gente fazer a limpeza do trocador de calor aqui da Volvo. E vocês também vão acompanhar a parte da regulagem de válvulas, que isso também é bem importante para o motor. E a gente sabe que pouquíssimas pessoas fazem, mesmo tendo indicação no manual e do plano de manutenção. Olha só o que a gente vai usar, simplesmente, praticamente só essa caixa aqui para fazer a manutenção do motor. É uma manutenção mais extensa, uma manutenção bem importante. E eu acho muito legal esse kitzinho da catraquinha que vem nela. Você tem acesso a parafusos que normalmente com uma chave combinada você teria trabalho. Então aqui você tem o acesso para soltar a mangueira. Aqui também tem um parafuso extenso, difícil de chegar. Você consegue utilizar a catraquinha. Muito mais rápido. O que você tirou aí? Esse aqui é o filtro de ar, que tem esse trocador de calor aqui que faz a função do radiador de água. Ó, tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui o manual, realmente fala pra fazer a cada 500 horas, não 1000 pneus. A limpeza de mufla? É. Ou a cada 2 anos. Então, tô um pouco atrasado. Leiam os manuais. A regulagem de válvula só pode ser 1000 horas mesmo, porque ela não tem um outro desgaste de tempo. Valve clearance. É isso. A cada 1000 horas. 1000 horas, ou... não, só 1000 horas, né? Não tem tempo, né? É porque é só o desgaste que vai fazendo, né? Não é uma coisa que vence. Deixa eu ver aqui Vocês vão abrir, quando abrir aqui vocês vão entender, assim. Eu soltei a mangueira que sai da bomba da água salgada aqui, que é onde é a entrada, e aqui é a saída. Então a gente vai tirar as duas tampas do trocador de calor. Vai tirar as duas tampas do trocador de calor para ter acesso aí aos dutos de refrigeração. Você comentou que tá trabalhando com uma temperatura um pouco mais alta. Lá no sudeste, no sul, trabalhava com 85 graus. E aí aqui eu vi que 90, mas eu não tô falando daqui, mas claro que pode ser que não tenha nada a ver com a água e seja... Ele é bem otimizado, mas ainda causa dificuldades. Então a gente vai ver quantos % está obstruído aqui. E isso sim pode interferir bastante com a temperatura de funcionamento. É muito comum na manutenção de veleiros as pessoas ignorarem os manuais, o que eu acho um erro. Eu acredito que ninguém entende mais do que os engenheiros que fizeram e projetaram o motor. Mas o que não quer dizer que eu, às vezes, não cometa esse erro também, pode acontecer. Consulte, olha, não tem manual, papel, que hoje com a internet está muito fácil. Consulta o manual de serviços, consulta o manual de manutenção dos seus motores, dos seus equipamentos em geral. 2 décimos de minuto, então. Isso mesmo. Ó, tá muito legal o making off do Service Sincerão. É a cobra mordendo o rabo da outra cobra. Nós gravando uma a outra aqui, né? Piu, piu, piu. Não tem aquilo, isso a Globo não mostra? Olha lá, isso a Globo não mostra. Enquanto rolava o survey, eu e a Ana íamos ajudando a tirar nossas vigias para a pintura do balanço. Eu tentei manter, quando possível, mais de uma coisa acontecendo aqui no barco ao mesmo tempo. Desde que não interfira na outra, claro. Porque senão essa obra vai demorar 1 ano. Para todo velejador é ruim ficar com o barco parado em reformas, mas para quem mora a bordo é muito pior. Para quem mora e trabalha a bordo, pior ainda. O meu motor nunca ferveu, nunca tinha apitado por aquecimento, mas eu notei que a temperatura tem ficado uns 5 graus mais alta do que o normal, na margem de cima do aceitável, que pode indicar um entupimento parcial do trocador de calor.
Não, Olhando assim, eu achei que ia estar bem pior. nada horroroso. Não, nossa, bem. Eu acho, horroroso significa que podia estar melhor. eu acho que o fato de a gente usar direto mantém isso mais limpo. Porque o que ele acumula é água salgada parada ao mesmo tempo. Então, ó, tem aqui uma obstruçãozinha, Só um minutinho. aqui uma obstruçãozinha. Mas realmente não justifica uma alteração Temperatura. grande. Agora a gente vai passar a vareta para ver se Pode ser a água daqui ser mais quente? pode. Eu falei isso, mas sei lá, tem a válvula termostática que devia regular a temperatura para ficar sempre igual, pelo menos na teoria. Nada que esteja. Você nunca avisou nada, tá? Sim, isso que ele ainda está trabalhando na temperatura, né? Estimada. Depois de 7 anos, a bateria de partida do balanço se foi também. Não aguentou ficar vários dias sem carga no pátio. Por isso, tive que comprar outra. Comigo. Pura. 150 amperes, meu Deus do céu. Podem descer aqui, ó, só não pode pisar aqui, pode pisar no cantinho aqui, ó. Nessa. O movimentado balanço recebeu a turma da bateria. No trocador de calor, tivemos uma surpresa. Se por um lado estava razoavelmente limpo, no outro não estava não. Provavelmente a incrustação acumulou por gravidade nesse lado. Algum impacto no arrefecimento, isso certamente teria. Você viu que quando a gente tirou aqui na entrada não tinha tanta sujeira, mas do lado de lá já estava bem entupido, né? Mais de 50% aí da... Não sei se era isso, aquecendo um pouquinho. E aí já consigo pensar que pode ser uma grande possibilidade. Nunca apitou, nada assim. Não, mas ele vai diminuindo a eficiência da refrigeração, não é que ele estava aquecendo o motor, né? Então a gente limpou bem, varicou de um lado, varicou do outro, deixou tudo no bronzezinho agora de volta. Pode ser isso? Pode, grande chance. O motor do balanço tinha um segundo comportamento estranho, que era não atingir a rotação máxima mais. Será que era só isso? O negócio era testar, mas antes disso, vamos regular o espaçamento das válvulas, algo que compensa o desgaste natural delas ou das varetas que comandam elas. Ó, aqui tá vendo? Aqui entra a admissão. E essa ferrugemzinha no parafuso aí? Aqui pegou uma aguinha por cima, né? Vamos dar um limpão. Ainda junto aqui, ó, essa borrachinha aqui, ó. Manteve direitinho? Sim. Um paninho, vamos limpar bem aqui, dentinho, né? A única coisa feia é essa ferrugem aí que eu achei, mas você acha que tá sob controle? Sim. Aqui teve alguma infiltração aqui por cima da tampa, alguma água que caiu aqui. Naquela tampa, né, que tava. Aí entrou no... Mas o pessoal, você Pegou o parafuso aqui, ó. Onde é que é o ponto que mede? É entre ela e Aqui, embaixo dela aí, né? Isso. Ah, Aqui você regula e aqui é onde você passa o cálio. tá. Só que ela tem um ponto, né? Porque tem umas que tá apertada, que nem essa aqui tá aberta. Então você tem que ir rodando o motor, achando o ponto certo de regular cada um. E é no ponto mais baixo, ou não? Sim, no ponto que elas estão no balanço. No balanço que você quer. Pô, é sempre. É bem no ponto que elas estão no balanço. Isso aqui não dá, não funciona. Mas é no ponto em que tá pronto no PMS, pronto para fazer a queima. Ah, não é quando encosta lá embaixo. Não, o pistão tá totalmente em cima e as duas válvulas estão totalmente fechadas. Você é louco. Elas têm um momento que elas estão bem pra cima, outros bem pra baixo. Isso. A gente mede no bem pra cima ou no bem pra baixo? Ou no meio? No bem para baixo, quando ela tá totalmente livre. Mas o pistão tá totalmente em cima. Porque aqui são duas coisas, por isso que tem que ter o sincronismo do pistão subindo e descendo, e o comando tem o comando das válvulas, que daí ela sincroniza entre o pistão subir e descer e as válvulas abrir. Então, quando as duas estão bem fechadas, que acontece a explosão aqui, acontece a queima, as duas válvulas estão fechadas. Aí o pistão empurra para baixo, essa expansão, né, da explosão. Quando ele termina de chegar embaixo, ela precisa abrir o escape, que daí o pistão sobe empurrando o gás para sair pelo escape. Aí ele subiu, passou o escape, ele já fecha o escape e abre a admissão. Quando o pistão descer, ele vai descer entrando ar limpo, sem gás. Vai entrando oxigênio. Que não é injetado aqui o combustível, né? Isso. Terminou de descer,
admitindo. Quando ele chega embaixo, ele fecha aqui e começa a subir comprimindo. E aí injeta diesel no lado. Calma, menino. Ele é aquele aluno que não deixa o professor terminar de explicar. Quando ele chega um pouco antes do PMS, um pouco num ponto específico, injeta o vapor de diesel aqui naquele ar super aquecido já. E aí ele termina de comprimir onde ele gera essa explosão espontânea do Que não tem diesel por causa do centelha, não calor. tem nada. É só... Aí aconteceu a expansão, as duas válvulas estão fechadas, não tem para onde esse gás sair. Ele vai empurrar o pistão para baixo de novo, vai abrir o escape, vai fechar o escape, vai abrir, vai entrar o ar. O ar empurrou ele para baixo, mas ele aí abriu aqui, aí ele vai voltar porque os outros pistões estão fazendo ali a inércia. Nos monocilindros é inércia, né? Por isso que eles têm aquelas massa inercial grande que é para eles continuar no embalo fazendo esse trabalho. Nos 3 cilindros ele já vai acontecendo na sequência, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que complexo isso, meu Deus. Sempre tem um expandindo. O que acontece? Olha que interessante. Pela válvula funcionando lá. Pensa que isso aí acontece numa velocidade da rotação do motor, né? Então lá, ó. Vamos olhar aqui o buraquinho, ó. Aqui, essa aqui são admissão. Todas essas é onde está a entrada de ar. Quando a válvula abre, entra ar por aqui. Então essas são as admissões. Essa e essa. Ah, as de lá são as de saída. São 2 válvulas em cada cilindro aqui, ó. Admissão escape, admissão escape, admissão escape. Então vamos falar isso que aconteceu ali, ó. Escape. Fechou o escape. O pistão tá subindo. Vamos colocar ele em PMS aqui para daí a gente começar desde o começo. Olha o que é PMS. Ponto morto superior. Agora, tá vendo que ele ficou parado? Eu tô girando e tá parado aqui, ó. Então ele tá chegando, o pistão tá começando a chegar em cima, começando a subir, ó. Tá subindo, comprimindo. E vai chegar aqui em cima, muito próximo, e aí depois vai abrir o escape. Então ele chegou aqui em cima, ó, as 2 válvulas estão no folguinho, ó. Que é normal. Que é o normal, porque agora elas que estão no ponto de explosão, as 2 válvulas precisam estar fechadas. O pistão está subindo. Subiu. Ele já passou aqui, a gente até escuta a bomba injetora fazer um... Ó, escutou? Escutei. Era a hora da injeção. Agora ele está expandindo, vai descer o pistão, empurrou o pistão para baixo. Quando ele chegar embaixo de volta, a gente vai escutar o outro pistão fazer o... É a hora que vai começar a abrir a válvula de escape, quer ver? Ó? Olha lá, ó. Começou a abrir o escape. Tá subindo o pistão agora, empurrando a fumaça, empurrando o gás queimado ali. Ó, fez o outro lá. Aí, ó, agora ela vai fechar e já vai dar um balanço, já vai abrir a admissão, quer ver, ó? Porque o pistão subiu, jogou tudo aquele gás fora e, ó, já vai abrir a admissão, tá vendo? Tá descendo, puxando oxigênio. As 3 trabalham ao mesmo tempo ou não? Sim. Tudo isso que está acontecendo aqui está acontecendo simultâneo, numa ordem, numa sequência específica em cada cilindro. Mas cada um explode de uma vez. É. Ele fica queimando assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ó, agora abriu a admissão, terminou de admitir com o pistão chegando lá embaixo. Então, o cilindro está cheio de oxigênio. Vai subir de novo, pode ver que agora vai dar o balanço nesse daqui, ó. No segundo. Ó. Vê que aqui que tá balançando uma válvula e outra, ele chega e já balança, ó. Fechou os 2. Não, aqui tá trocando, o pistão terminou de subir, limpando e vai descer aspirando. E esse daqui, ó, como balançou esse, é o primeiro que vai estourar. Veja que vai acontecer a mesma coisa agora com esse cara aqui depois. Ó, que aquele lá tá terminando de escapar. Fechou o escape. Abriu. Ah, quando ali abriu, quando desce, abriu. Quando desce, abre. Ó, agora ele vai subir e vai dar o balanço aqui. Viu? E aqui vai entrar na... Vai explodir esse. Lá, ó. Viu que deu o balanço lá? Ó, se eu volto um pouquinho, abre escape. Se eu vou um pouquinho, abre admissão. Então esse aqui tá no balanço. Agora é esse aqui que vai queimar. Vai acontecer a mesma coisa, e daí esse aqui vai entrar no balanço. E você mede no balanço? No balanço você mede o anterior. Então aqui eu estou movimentando o motor como se ele estivesse girando, funcionando. Estou virando ele com a mão. Tá?
manual. Mas eu estou girando o virabrequim como se o motor estivesse funcionando. Então, se esse aqui balançou, é isso? Vamos ver, né? O 1 balançou. Então, nós vamos regular o 2. Ó, pode ver. Eu não preciso estar com duas folgadas. E esse líquido aí que eu tô vendo brilhando é óleo. Todo escape. Ó. Foi a projetora. Ó, esse aqui tá para regular, ó. Abriu todo o escape, né? Balançou, abriu todo o escape, tá pronto esse. Ali as duas estão abertas, é isso? As duas estão fechadas. Esse aqui, agora as duas estão fechadas, ó. Tanto que, ó, a folga aqui, ó. O balancinho tá folgado, o balancinho tá folgado. Agora a gente vai entrar aqui e regular esse cilindro. Cadê nosso brinquedo novo? Chegou? Calibre. Vamos ver o brinquedo. Isso é um calibre de folgas. Mas bom, isso aí ou isso aí? Esse é do que tinha. Ó, tem todas as medidas. 15/20? Meu Deus. Tá boa. Tá com boa. Agora vamos ver o escape. Ah, você tem que dar uma apertadinha. Isso aí é o suficiente já pra consumir mais? Ou Não. assim? Tá bem dentro do... Mas eu acho que também, né, cara, motor novo e tal, e também é uma coisa de conferência, porque de repente de a cada 100... Não, 1000 horas ele é para regular sem ter nenhum problema. A previsão de regular com 1000 horas é justamente isso. Cabelinho, assim. Entendi. Mas de repente a cada 100 motores vão 2 ou 5, sei lá, pode dar um problema, pode estar um pouquinho fora. Que não É difícil. Daí é porque fadigou a válvula, gastou mais do que devia, daí já é ruim. Provavelmente esse cilindro vai começar a falhar, daí já começa a criar carbonização, aí já começa a dar problema nos anéis, aí quando você vê, perde o motor só porque não regulou. Mas isso aí, tipo, pode já ter perdido um pouco de potência? Não, ainda tá. Porque enquanto tem folga... Enquanto ele tá em folga, não tá segurando a válvula aberta. Tá em tempo, Eu tô falando, a gente tá fazendo uma manutenção dentro do especificação. Os anéis aqui. Cara, chegou uma encomenda muito especial aí, que na real eu não sei o que é, mas os amigos que mandaram são muito queridos e muito especiais, a gente vai abrir aqui com grande expectativa, vamos ver. Pode abrir? Pode. Vamos ver. Eu já fiz assim um negócio pra fazer assim, ó. Foi quase um problema, mas foi. Olá. Adriana e Ana, espero que gostem do presente. Beijo dos amigos Fê e Ricardo. Só o carinho a gente já gostou. Que tem? Pra não lembrar de mim, esse é só meu. Nosso querido Ricardo, nas aulas que eles dão lá, eles têm esse barquinho montável, que eu não sei uma forma melhor de dizer. Me explica aí, montável. Tá, sim, você recorta e constrói um barquinho pra você. Exato. Que sacada massa! Porque Não é muito quem faz a massa? aula tem um lugar pra olhar e com o nome das coisas e tal, né? Vai montar? Vou, com certeza. E aqui... Ah, pra Belina mim. Loteria. Agora já entregou outra quem é. box. Que massa, cara. Ah, tem cara de ser aquele tecido V e tal, né? Massa pra caramba. Muito linda, muito obrigada. E uma coisa muito legal é que, pô, eles já faziam aula de vela, eu já falei aqui, sorteei várias aulas de vela, mas agora tem uma novidade que eles recentemente foram autorizados pela Marinha a dar cursos de arraiz, meu. Então aquela aula prática que tem, que você precisa para fazer a primeira habilitação náutica, eles já têm isso e você pode fazer isso no veleiro, que eu particularmente acho muito mais legal, especialmente para quem quer começar a velejar, né? E eles vão fazer um sorteio nessa semana de uma aula de arraiz completo para os apoiadores do Hashtag Sal. Se você quiser participar, é fácil, é só você ser um apoiador do Hashtag Sal e lá nos grupos do Hashtag Sal hoje eu vou colocar um Google Forms lá só pra você botar o nome pra dizer que você quer, né? Porque, claro, muitos apoiadores do Hashtag Sal já tem a Raiz, então não tem mais tanto sentido. Mas quem quiser participar, vai lá, preenche e participa. A gente vai sortear na quarta-feira. Se você não é apoiador do Hashtag Sal, mais uma chance incrível de ser apoiador com algo mais. Além de ajudar o canal, que é o objetivo principal, eu fico muito grato. Se você fizer isso, ajuda a gente demais aqui. Você ainda concorre a esses sorteios que acontecem frequentemente aqui. E siga o Veleiro e Loteria também no Instagram, o Na Vela Por Aí também, que ambos são perfis deles, que é muito legal, bem bacana, você vai curtir também. O presente que a Fê mandou pra eu lembrar dela, eu amei, ó.
Então não regular o espaçamento porque nunca tive problema. É um convite para de repente uma válvula parar sem aviso. Não é algo que vai dando sintomas. Aqui uma das coisas que no serve normalmente a gente fica um pouco incomodado e é essa cuidado com a casa de máquina, assim. Que tá sujo, tem lodo, tem limo, não dá para saber se tem alguma coisa acontecendo. É óbvio, aqui o motor a gente consegue olhar, não tem nenhum vazamento nele. Mas isso significa que tem algum problema hidráulico, alguma coisa que tá deixando muita água vir para cá, assim. Já imaginou se todo sincerão tivesse o dono do barco aqui atrás podendo se defender? Por isso que eu não vou falar nada, porque vai ficar ridículo. Vai ficar aqui eu assim, né? Eu vou baixar a cabeça e falar que... Não tem defesa. A gente avisou que ia pegar a real, nem pesado. Eu não esperava outra coisa. Lembra que quando instalou esse motor, esse quarto era muito limpo, assim, desse aqui. Eu sei, e a gente tá descobrindo por onde tá entrando água lá atrás. E não é um trabalho fácil, eu sei. Então pode ser tanto água doce quanto salgada, mas também pode ser água salgada, não necessariamente sendo de alguma mangueira ou vazamento no motor, porque pode ter alguma infiltração atrás, que navegando pode entrar uma água dentro do barco. Não é Tem uma observação. Não é água salgada. Não é salgada. Não me Sabe pergunte como que sabe? É. Porque o Adriano pega, bota o dedo e lambe. Essa é a única maneira de saber. Ou manda para um laboratório e espera. Agora eu quero que vocês olhem ali do meio a água que ele pega e bota no dedo. Eu quero dizer que muitas vezes não é valorizado o trabalho do capitão que mete o dedo nessa água e lambe e faz em nome da segurança de todos a bordo. Se for água salgada, isso E aí realmente... é desvalorizado. Então é água doce, é isso? O capitão não faz porque tem A prazer em última fazer. vez que o capitão provou era água doce. E na questão do boiler que vocês tiraram, não pode ter tido um vazamento, alguma coisa e essa água ficou aí? Então, esse é uma consequência certa de que são problemas hidráulicos. Desde infiltração de água de chuva, que eles estão fazendo vedação nas gaiutas, pode ser, tinha uma entrada de água lá pela tampa do leme da cana de fortuna, que desce a água ali pela tampa. Então são várias coisas que podem acontecer. Por isso é tão difícil de chegar no ponto do poceto ficar limpo, mas é possível. Uau, zero partida! Dale! Cresco! E o motor do balanço volta a funcionar. Que barulheira boa de ouvir, pelo menos agora. Mas faltava ainda fazer os testes de temperatura e de rotação máxima para ver se resolveu mesmo. Se era só o trocador de calor ou tinha alguma outra coisa. Engata o vante pra gente dar uma olhadinha no eixo aqui, como é que ficou. Vai, só engata na lenta. A gente deu uma revisada nos cabos do acelerador e do engate também para ver se estava tudo ok. E foi aí que eu achei o take da bronca que eu sabia que tinha levado do Jack. Não foi no outro episódio. Tá um terror aqui também. Tem umidade aqui, não dá pra ver vazamento. Apesar de ter bastante coisa nova, mas tem muita emenda, muita conexão, feita... Então precisa fazer um talento aqui para que fique agradável tudo, confortável. E ver um diagnóstico aqui fica até difícil de entender o que é o que. Já comecei a arrumar essa instalação do barco e eu prometo que no futuro episódio vocês vão ver isso bem mais legal, bem mais bonito. Mas também estamos numa obra, né? Tem um monte de coisa suja fora do lugar por todo lado. O motor do balanço não estava atingindo a rotação máxima. Na verdade, não estava passando de 1500 RPM, algo que é novo, há pouco tempo. Eu já tinha sentido uma diminuição no desempenho e saía muito pico-mã do escapamento, mas nada nesse nível. Depois de ficar parado, piorou muito, muito. Então o Jack começou a fazer uma série de testes para achar o problema. Um deles era tirar o filtro de ar. Mas infelizmente isso não resolveu. Devia ser outra coisa. Devia ter mais algo atrapalhando o Baby Yoda do balanço. Então, tentamos pulverizar combustível diretamente na entrada de ar para ver se poderia ser a bomba ou os bicos. Mas, infelizmente, isso não parecia ser o problema. Parecendo que é escape entupido.
Se via, só que quando você acelera, ele tá soprando aqui assim. Eu ia ver se era falta de combustível. Só que daí, tipo, tá dando... estrangulando assim. Se a água roda muito. Tá saindo bem lá no escape, lá? A água saía bastante Picumã, especialmente quando aumentava a rotação. Fumaça e água. Aumentando a roupa. Antes estava saindo fumaça e água às vezes meio laranja. Às vezes o mangote apodrece dentro, sabe? Que tá esquentando ele, normalmente você não esquenta, sabe? Pede pra ele acelerar lá, tudo. Então tinha cara de ser por aí o problema. Desconfiei que podia ser válvula, mas não tá falhando na lente. Você sente que ele tá trabalhando meio esquisitinho. Aí eu, mesmo assim, eu abri cilindro por cilindro pra ver se tava falhando o cilindro. Não dá. Ah, você abriu aí. Que dá aquela cada vez. Então daí eu abri um, abri o outro, abri o outro. Pô, não é uma falha de cilindro pra dizer que tá faltando. Aí a hora que você acelerou lá, com ele na lenta, aqui eu consegui espirrar um pouquinho de thinner, que o bom é spray, né? Ele deu uma acelerada sozinho, assim, brá. Aí quando você ligou para eu ver se era falta de combustível, eu vim aqui colocar o thinner que ele sopra como se fosse um entupimento de saída. Bom, não tem mais muitas partes para testar também, deve ser aí. Tudo leva a crer que estamos bem próximos de achar o problema. Deixa eu ver. Olha ali como é que tá. Ah, isso, cara. Só pode ser, cara. O que é isso? Saída do escape. Mas o que é? Nossa! Tá entupido de picumã, de sujeira, foi resíduo, foi fazendo. Gente, eu não conheço essa palavra. É poeira de... Quer ligar, ó, vai fazer um resporro da porra, vai voar água aqui, mas... Ah, mas agora que já sabe, não, você é não acha? certeza que eles vêm. Ah, então já vamos limpar. É fácil limpar? Só meter. Vamos tentar ver se limpa ali. Nossa, paradinha. Isso aqui aquece também. É, né? Olha, tá aquecendo que normalmente não aquece essa curva porque sai água aqui, sabe? E Tá, se tivesse entupido 100% podia explodir? Daí não pega, não, só não funciona. Explodir tudo. A Ana sempre o medo de explodir tudo. Então você vê, quando ele acelera tudo, eu fui jogar o combustível aqui, ele tava espirrando, não tava puxando, que suga um ar lascado. Então é que nem você querer soprar o teu nariz assim e tá entupidinho, assim, tá? Isso eu entendo bastante. Tá, então, a cada 2 anos tem que dar uma olhada nesse cotovelo, talvez, ou não? Antes? É, vai ter que fazer antes. Todo ano dá uma olhadinha? É. Bom, não é difícil tirar ele daí também, né? Não, é 4 parafusinhos, abraçadeirinha, né? E na minha breve experiência pequena, perto do mestre, quando é filtro entupido, parece assim que primeiro ele acelera um pouquinho, depois ele começa a cair a pressão e para, sabe? Não é? É. Ele tem uns segundos assim que acelera bem, depois... É. Tipo, aí você deixa em lenta, aí ele consegue acelerar um pouquinho e volta. A água que tava saindo tava passando por aí? Formou um cimento aqui, velho. Não, vai lixar ainda essa coisa. Não vai? Não saía de jeito nenhum essa parede que se formou. Não era um simples acúmulo de picumã, deve ter outra coisa, uma oxidação. Talvez precise de uma broca ou algo assim, mas já comecei a me preocupar com a integridade dessa peça. Mais uma coisa para colocar no meu limitado vocabulário de diagnóstico da próxima vez que eu tiver um problema parecido. Cada vez que você vê um problema novo assim e a solução, é algo que você sabe que pode testar no futuro. No teste aqui do motor, depois da regulagem, a gente encontrou uma obstrução na saída do escapamento. Vai chover mais. Bora, vem. Que chuva! Que novidade, chovendo. Aqui a gente fez uma manutenção e encontrou um entupimento na saída da descarga. O motor não estava atingindo a rotação máxima dele. E a gente começou a desconfiar de algumas coisas e quando tirou aqui, ali a gente já deu uma cutucada, ainda saiu, mas Tá quentinho. tá. Mais um capítulo da luta do homem contra a máquina. Na real, eu deveria ter checado esse item nas revisões. Ou talvez meu waterlock, que é uma espécie de escapamento, que além de silenciar, impede que a água retorne ao motor, não esteja funcionando direito. Algo para checar. E então, no outro dia, como é comum nessa vida de porto em porto, foi um dia de despedida. Eu não vou mentir para você, essa é uma parte difícil
da vida de quem quer conhecer o mundo. Parece que para equilibrar o privilégio de conhecer tantas pessoas incríveis que você jamais conheceria, elas ficam pouco tempo com você. E por fazer amizades tão intensas nesse mundo, tão profundas e despidas de qualquer máscara, é mais difícil se despedir, mesmo tendo a certeza de que a gente vai se encontrar logo ali novamente. É uma vida com nostalgia a cada canto. Ela está em todas as partes do barco ou da memória. Nunca menospreze a dor da saudade. Ainda mais vendo literalmente um barco com pessoas que você ama partirem. Não é fácil. Mas feliz é de quem viveu o suficiente para ter saudade de muitas coisas. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo e com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.